25 em diante. Lucas 10, de 25 a 37. O padrão do amor de Deus. O padrão do amor de Deus. Nós vamos trazer uma mensagem hoje baseada numa parábola que é muito conhecida. Eu acredito que todos os irmãos já leram essa palavra, já ouviram a respeito dessa palavra, porque ela é muito, muito conhecida. Então, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Vou aguardar os irmãos já encontraram, irmãos? Então nós podemos começar? Ok. Então eu vou fazer a leitura deste texto, os irmãos acompanhem aí, apesar da diferença entre versões, mas a história é a mesma. E eis que se levantou certo doutor da lei e, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Olha, pode tomar um choque aqui. Ali é meio perigoso, né? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós queremos que a Tua palavra venha falar conosco nesta noite, ó Deus. Que a Tua palavra venha nos ensinar nesta noite. Que o Senhor venha realmente nos trazer, ó Deus, uma mensagem que venha tocar nosso coração e venha nos mostrar como nós, como cristãos, servos do Senhor, devemos proceder. Pai, ensina-nos acerca do Teu amor. Fala a cada coração nessa noite. Eu peço que o Senhor fale através da minha vida, que o Senhor fale através de mim e que o Senhor venha usar-me como instrumento Teu, e que fale o Senhor e não eu, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. O padrão do amor de Deus. Qual é o padrão do amor de Deus, meus irmãos? Os irmãos sabem qual é o padrão do amor de Deus? Vamos lá. Por meio de uma belíssima história de amor verdadeiro, Jesus ele responde a um arrogante doutor da lei que queria demonstrar ser completamente justo diante de Deus. É interessante, né?
que aquele doutor da lei, ele chega até Jesus e faz uma pergunta: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Se nós não atentarmos para o texto, nós vamos achar que aquele doutor da lei estava mesmo interessado em saber o motivo ou a maneira de se chegar até Deus, ou a maneira de se alcançar a vida eterna. E talvez nós podemos até pensar: olha, aquele homem realmente um homem piedoso, que queria aprender de Jesus. Mas Lucas nos deixa bem claro o motivo daquele homem. Qual era o motivo daquele doutor da lei? Ele chegou até Jesus e para o experimentar. Eu acredito que nas versões dos irmãos aí diz outra palavra. Parece que na versão atualizada diz que é para o provar. Então, ou para tentar. Ele queria, na verdade, derrubar Jesus diante das pessoas. Ele queria tirar toda a credibilidade de Jesus diante das pessoas. Ele quis, na verdade, mostrar para Jesus que ele não sabia nada, que Jesus não sabia nada e que ele sim era justo. Mas Jesus muito sabiamente respondeu a ele como? Com a outra pergunta. Jesus fazia muito isso, né? Várias vezes ele respondeu aos seus indagadores com outra pergunta. E ele então pergunta: o que está escrito na lei? E aí ele fala com toda a pompa, aquele doutor da lei: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus vai e faz o mesmo. Aí este homem, querendo se justificar, este doutor da lei, de forma muito arrogante, querendo se justificar, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta talvez sirva para nós hoje. Nós podemos perguntar também: quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? O teu próximo é teu vizinho? O teu próximo é o teu colega de trabalho, o teu amigo, a tua esposa, o teu filho, o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, os irmãos da igreja? Será que o traficante também é nosso próximo? O ladrão, o bandido? Mas aquele homem queria saber. Mas daquela forma que ele queria saber, se justificando, porque na verdade ele estava querendo dizer para Jesus: eu amo o meu próximo, eu amo a Deus e amo o meu próximo. É isso que ele estava querendo dizer para Jesus. Então, por meio dessa famosíssima parábola do bom samaritano, Jesus aqui nos ensina lições extremamente importantes sobre graça, amor verdadeiro, religiosidade vazia, preconceito e justiça. Pode avançar. Compreendendo a parábola. Para compreendermos os verdadeiros ensinos de Jesus nessa belíssima história, nós precisamos compreender primeiramente as atitudes dos três personagens principais. Jesus contou uma história que tinha vários personagens. Tinha os salteadores, os ladrões, tinha a vítima, que provavelmente era um judeu, e quase não aparece tanto na história, apesar de que ele é um dos personagens centrais, mas não é dos principais. Os principais eram o sacerdote, o levita e o samaritano. Então nós precisamos compreender um pouco a respeito destes três personagens. O texto diz que assim que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado, os assaltantes arrancaram tudo dele, deixando praticamente morto, quase morto. É interessante nós sabermos que Jerusalém ficava a 1000 metros de altitude em relação a Jericó. Jericó ficava lá embaixo, porque Jerusalém ficava no monte. Jericó lá embaixo, na planície. Era a diferença de 1000 metros e uma distância de 27 quilômetros. Naquela época não havia as estradas como hoje há. Hoje existem várias estradas que se pode chegar de carro, de moto e de veículos automotores. Mas naquela época
as pessoas viajavam apenas a pé, ou de camelo, de burro, de jumento, de cavalo, e eram estradas assim, bem cheias de curvas, e elas desciam aqui, contornando um monte para chegar até lá embaixo, das cidades lá embaixo, na cidade de Jericó. 27 quilômetros de distância. Aquele homem foi surpreendido por salteadores que ficavam escondidos por trás de pedras, por trás de montes, e eram vários. Diz que eram alguns salteadores, pode ser que eram 2, 3, 4, 5, a gente não sabe. No mínimo eram 2, porque eram salteadores. E eles roubaram tudo do homem, arrancaram até a roupa dele, e ele foi deixado como morto. Mas não estava morto, estava muito ferido, inconsciente, desmaiado. Talvez ele levou muita pancada. Aquele homem estava sofrendo. E é interessante que Jesus começa contando que passava por ali quem? O sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o representante dos homens diante de Deus. Simplesmente o sacerdote era uma das figuras mais importantes em Israel. Na religião de Israel, na religião do povo judeu, o sacerdote era uma das figuras mais importantes, porque apresentava a Deus as orações do povo. O sacerdote era o responsável por apresentar a Deus o culto. Ele era o responsável por entrar no Santo dos Santos. Ele tinha autorização para entrar no Santo dos Santos e consagrar a Deus as orações, os sacrifícios, as ofertas ao Senhor. Só que o texto diz que aquele sacerdote, ele simplesmente, ao ver o homem, passou de lá, foi muito longe, ele desviou-se do caminho. Provavelmente, os comentaristas dizem que provavelmente ele não estava a pé. Por quê? Porque o sacerdote era um homem que era da alta classe. O sacerdote, ele tinha recursos financeiros, ele servia no templo, ele era uma pessoa de autoridade, era uma pessoa extremamente respeitada, e ele recebia recursos também. Ele tinha condições de ter animais, então provavelmente estava descendo ou com um jumentinho pelo menos, ou com um cavalo, talvez um camelo. Ou seja, tinha todas as condições para socorrer o homem, socorrer aquela pessoa. Só que ele não socorreu, e aí é interessante sabermos alguns detalhes para entendermos o motivo por que ele não socorreu. Um dos motivos é que os sacerdotes, os judeus em geral, principalmente os religiosos, eles tinham algumas ideias a respeito deste amor que deveria se oferecer ao próximo. As escrituras falam, como aquele mesmo doutor da lei já havia mencionado, que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Só que algumas das tradições dos judeus diziam que o judeu verdadeiro, o servo de Deus, deveria amar a sua família, deveria amar o seu irmão, deveria amar o justo, mas deveria desprezar o ímpio. Algumas das tradições diziam assim. Alguns dos livros de tradição do judeu falava: ame ao próximo, ame ao justo, mas o ímpio você despreze, porque você não deve ajudar o ímpio, porque o ímpio não ama a Deus, então despreze o ímpio. Ensinava isso. Então eles estavam sempre dispostos a ajudar judeus. Se era um judeu, ele tinha a obrigação de ajudar. Mas acontece que aquele homem não tinha como saber se ele era judeu. Quando passou, ele pensou: bom, será que ele é judeu? Não sei, eu não sei se ele é judeu. Como ele poderia saber? Se ele falasse alguma coisa, conversasse com ele saberia. Pelo sotaque, pela conversa, saberia, mas ele estava desmaiado. Então pela roupa também poderia saber que era judeu? Poderia, só que pela roupa não tinha como, porque os ladrões haviam arrancado. Então ele disse: eu nem sei se é judeu ou se é um inimigo de Israel. De repente é um samaritano, de repente é um grego, de repente é um povo pagão, eu não vou ajudar. E simplesmente passou. Havia um outro motivo. A lei dizia que se alguém tivesse contato, o sacerdote tivesse contato com o morto, ele ficaria como?
imundo, contaminado. E ao chegar, ele estava descendo para Jericó, mas ao voltar para Jerusalém, e quando houvesse aqueles momentos de apresentar-se para o sumo sacerdote, ele ia então saber quem havia tocado em defuntos, ou tocado em animais mortos, ou havia tocado em uma mulher. Então ele seria considerado imundo. E alguns se sentiam envergonhados por serem considerados imundos, porque existia todo aquele rigor da lei, da religião. E ele então não queria ser considerado imundo. Por quê? Ele pensou: será que ele está vivo ou será que ele está morto? Ele não se mexe. Ele olhou, estava ali um corpo inconsciente. Ele: talvez esteja morto, então não vou ajudar, eu não vou tocar nele. E então passou de largo, passou longe, não se interessou em ajudar. Por quê? Porque havia regras religiosas que para ele eram extremamente importantes, mais importantes do que demonstrar amor àquele homem. Depois que o sacerdote passou, vinha logo atrás um levita. O levita não tinha tantos recursos como o sacerdote, então ele estava muito provavelmente a pé. Ele com certeza deveria estar descendo já há algum tempo. O sacerdote já havia passado por ele, porque ele vinha em um animal, já havia passado por ele, já havia passado pelo homem que estava ferido. Então quando o levita chegou, também olhou e disse: bom, o sacerdote, que é o meu chefe, passou por aqui e não ajudou, então também não vou ajudar. Por que será? E talvez esteja pensando: por que o sacerdote não ajudou? Com certeza o sacerdote não ajudou porque não quis se contaminar, porque eu não sei se ele está morto. Se o sacerdote, que é o meu chefe, não tocou, eu também não vou tocar. Porque quem era o levita? O levita era aquele homem que era responsável pelo culto. Ele era responsável pelo louvor, ele tocava, ele cantava, mas também ele fazia o serviço sujo do sacerdote. O sacerdote oferecia os sacrifícios no altar, mas quem que preparava o animal, que matava o animal, que cortava o animal, que tirava as vísceras do animal, que lavava as roupas, que lavava tudo e que levava para o sacerdote, era quem? O levita. Ele era uma espécie de diácono do pastor. Ele era aquela pessoa que fazia todo o serviço, que cuidava, que ajeitava as coisas, que cuidava dos móveis, que cuidava dos utensílios. E ele então pensou: o meu chefe passou aqui, não cuidou deste homem, não esteve, com certeza eu também não vou cuidar, eu não vou socorrer, eu vou seguir o exemplo do meu chefe, eu também não quero me contaminar, eu não vou tocar. E ele então, por causa das suas preocupações religiosas, simplesmente não quis ajudar. Então Jesus falou: passou o sacerdote, passou o levita, e agora entra o terceiro personagem. Aquele doutor da lei talvez estivesse esperando. Agora Jesus vai falar que veio um judeu comum, um homem comum do povo, e socorreu. Só que aí Jesus veio e entrou com uma história completamente diferente. Ele entrou com um personagem extremamente surpreendente. Jesus diz que veio um samaritano. Gente, quem é o samaritano para o judeu? O samaritano para o judeu nada mais, nada menos do que um inimigo. O judeu abominava os samaritanos, os judeus odiavam os samaritanos, os judeus tinham até raiva dos samaritanos, eles até sentiam nojo dos samaritanos. O judeu religioso era muito radical. O judeu, ele acreditava que os samaritanos eram extremamente fiéis e por isso deveriam ser rejeitados. Como que surgiram os samaritanos? Os samaritanos também eram parte do povo de Israel. Quando o reino de Israel foi dividido, o reino do sul ficou com Judá e o reino do norte ficou tendo como capital o reino do sul, Jerusalém, e a capital do norte, Samaria. Só que os imperadores que dominaram sobre o povo do norte, sobre aqueles que viviam no norte, eles trouxeram pessoas de outras nações que se misturaram com o povo do norte. E aí surgiram os samaritanos, que eram uma raça mista. Não era mais aquele judeu puro, não era mais aquele judeu que tinha apenas na sua raça
a descendência de Abraão, agora estavam mesclados com outros povos. Aquilo para o judeu era uma impureza muito grande. Outra coisa, eles haviam se mesclado com outras crenças, com outras religiões dos povos pagãos, com os cananeus, com os povos também caldeus, com os assírios e com outros povos. E então eles eram abominados pelo povo judeu, e também eles não gostavam dos judeus, e nem os judeus gostavam dele. Por que será que quando Jesus foi para Samaria e sentou-se na beira do poço, os discípulos se admiraram que ele estava conversando com uma mulher samaritana? Porque era mulher, primeiramente, porque Jesus conversava com uma mulher, e também porque conversava com uma mulher samaritana. Eles ficaram simplesmente admirados, espantados que Jesus fizesse aquilo. Agora é interessante, o judeu tinha uma oração, veja só, o judeu tradicional tinha uma oração da seguinte forma: ele orava assim: Senhor Deus, muito obrigado por não ter nascido mulher. Eles oravam assim, o judeu homem. Por quê? Porque a mulher naquela época era lá embaixo. Ela não estudava, ela não tinha autorização para participar de nada do culto, não tinha nenhum serviço na igreja, ela não tinha outras formações, a não ser, ela era educada e criada para ser dona de casa e mãe de filhos, e de preferência muitos filhos. Então a mulher naquela época sofria muito mais do que hoje. Aliás, hoje as mulheres no mundo muçulmano são daquele mesmo jeito, aquelas mulheres que usam aquela burca, né? Claro que no mundo muçulmano ainda é pior, em alguns lugares, mas é mais ou menos desse tipo. Então o judeu dizia: agradeço ao Senhor por não ter nascido mulher, cachorro e nem samaritano. Agora, cachorro, né? Porque naquela época cachorro era desprezado, era um animal que ninguém gostava. Hoje não, né? Hoje cachorro todo mundo gosta, né? Coloca foto no Facebook, é cheio de foto de cachorrinho, né? Aqueles cachorrinhos bonitinhos. As pessoas gastam até 2.000, 3.000 reais por mês só com ração, shampoo e blá blá blá, com coisa de acabar. Naquela época cachorro era mal visto, cachorro era um animal amaldiçoado, então ninguém gostava de cachorro. Então naquela época ninguém gostava, o judeu orava assim: não agradeço por não ter nascido mulher, nem cachorro e nem samaritano. Tanto que era o ódio. Aí Jesus vem e fala o seguinte: veio um samaritano, e quando aquele samaritano viu o homem, o que ele fez? A atitude daquele samaritano foi diferente demais. Diz o texto que ele teve compaixão, sentiu compaixão daquela vítima, daquele homem que estava caído, que estava ali sofrendo, que havia sido assaltado e estava quase morto. É interessante a gente saber que a nossa versão em português não traduz o que a palavra diz, porque aquela palavra que nós traduzimos como ele sentiu compaixão, na verdade é uma palavra da entender que ele sentiu como que as suas vísceras saltassem dentro dele, de compaixão, de amor e de misericórdia por aquele homem. Ou seja, ele foi compungido de tal forma que ele parou. E o texto diz que aquele samaritano fez algumas coisas que a maioria de nós não iríamos fazer, ou talvez nenhum de nós faríamos. Veja que aquele samaritano parou, deitou sobre ele azeite e vinho sobre a ferida dele. É interessante. Azeite e vinho era usado, sabe para quê? Para o culto. Lá no templo, o sacerdote fazia a mesma coisa. Ele, quando ia oferecer o animal, oferecer cereais, ele também deitava azeite e vinho para celebrar a Deus, para cultuar a Deus. Jesus não escolheu aquelas palavras aleatoriamente, não. Ele está dizendo: olha, ele deitou azeite e vinho porque aquilo ali que ele estava fazendo era um culto a Deus. Ao socorrer aquele homem caído, ele estava cultuando a Deus. E ele então socorreu aquele ferido, cuidou das feridas daquele homem, e ele então colocou aquele homem onde? Na sua cavalgadura. É interessante nós notarmos isso, porque diz que ele colocou aquele homem na sua cavalgadura. Agora, que tipo de animal que ele usava, nós não sabemos. Pode ser que era um cavalo bem grande, e ele então subiu no cavalo e colocou ele ali.
para ir junto, mas pode ser que era apenas um jumentinho pequenininho, que não cabia os dois. Então ele colocou aquele homem em cima do seu animal, e simplesmente ele terminou a viagem a pé. Ele parou, teve compaixão, ajudou, atou as feridas, deitou azeite e vinho, pôs sobre o animal e ainda levou para uma estalagem, andando a pé os vários quilômetros talvez que ainda faltavam, sacrificando-se para ajudar aquele homem. E chegando lá, deixou aquele homem na estalagem. É interessante que, algo para notarmos, imagine você que ele estava passando pelas cidades dos judeus, era um samaritano que saiu de Jerusalém e ia até Jericó. Ele estava então na Judéia, ele estava na região de judeus, ele estava inclusive correndo o risco de ser morto. Aquele samaritano, sabe por quê? Porque ele estava carregando um judeu ferido, praticamente morto, no seu cavalo. Talvez se ele chegasse naquela cidade e ali encontrasse naquela cidade, estivesse os parentes, os pais, os irmãos daquele homem que foi atacado, eles vissem aquele samaritano carregando e iam falar: olha, aquele samaritano, aquele que é nosso inimigo, veja, ele está carregando o nosso irmão. Naquela época, os judeus vingavam, era muito comum a vingança. Quando alguém matava o seu parente, você muitas vezes usava até da lei para matar, porque existiam cartas que aprovavam a vingança. E ele então correu o risco de ser morto pelos parentes daquele homem, porque ele estava ali praticamente morto. Quem ia saber que foi o samaritano ou não? Provavelmente eles iam pensar que era o samaritano, porque era inimigo deles. Mas ele não se preocupou com isso, ele levou e cuidou. Talvez o mais certo fosse deixar o homem na porta da cidade, ir embora. Não, mas ele levou e deixou lá na estalagem. Ainda falou para o homem: olha, cuida dele. E ainda deu 2 moedas, 2 denários, e diz: cuida, amanhã eu ainda volto. Aliás, quando eu voltar, se você tiver gastado mais alguma coisa, eu ainda pagarei o restante. Ou seja, ele ainda iria correr mais riscos, porque iria voltar para a cidade. Mas ele não se preocupou com isso. O importante para ele era ajudar. Então nós vimos aí a história que Jesus contou. Essa história belíssima, maravilhosa, mas que é uma história que é muito forte, que traz algumas lições extremamente importantes para nós, que mostra a reação de 3 personagens. E daqueles que se esperavam alguma coisa, nós não encontramos aquilo que se esperava. E daquele que não se esperava nada, nós descobrimos o que ele fez. Pode avançar. Nós podemos então tirar, irmãos, 10 lições. Nós vamos falar rapidamente essas 10 lições que podemos encontrar nessa parábola. As lições que Jesus quis nos ensinar por meio desta parábola. Primeiro, o padrão de Deus para a lei do amor é tão alto que só a graça pode nos salvar. Irmãos, é interessante que quando aquele doutor da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Se justificando. Talvez ele esperasse que Jesus falasse: o teu próximo é tua mãe, a tua irmã, teu esposo, o teu filho, teus parentes, teus amigos, os judeus em geral. Não, mas aí Jesus vai contar uma história que vai mostrar para ele que até os inimigos nós temos que amar, até os inimigos nós temos que ajudar. Ou seja, o padrão de Deus para o amor é extremamente alto. E quem pode cumprir esse padrão de Deus? Ninguém pode. Ninguém consegue fazer isso. Quem de nós aqui sai pelas ruas e pelos becos recolhendo os mendigos para cuidar? Nenhum de nós faz isso. No máximo a gente faz é pegar um amigo nosso, um irmão da igreja, colocar dentro do carro e levar para Altamira para ser operado. Mas se fosse um bebum na rua, como a gente fala, um drogado, um traficante, será que eu iria pegar e colocar dentro do carro? Pegar o Gustavo é fácil, porque é nosso amigão. Mas Jesus está falando que nós temos que amar o inimigo. É isso que ele está ensinando. Segundo, apesar de ser alto, este é o padrão que todo cristão deve buscar, ainda
que não o alcancemos perfeitamente. Veja que Jesus ensinou primeiramente que esse é o padrão de Deus, que o amor tem que ser até pelos inimigos, e por isso nós nunca podemos achar que estamos cumprindo a lei, porque ninguém cumpre a lei, por isso dependemos da graça. Mas por outro lado, apesar desse padrão ser alto, e nós jamais conseguimos cumpri-lo à risca, é este o padrão que Ele espera de nós. Eu coloquei Efésios 2,10 aí, porque o versículo muito famoso de Efésios 2 é Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, versículo 9, mas o versículo 10 diz, o que o versículo 10 diz? Pois somos feitura sua, preparados para as boas obras, para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas porque somos salvos pela graça, nós não podemos agora dizer, bom, eu já sou salvo pela graça, eu não preciso fazer mais nada, e não preciso ajudar ninguém. Não, nós somos salvos para as boas obras, é para amar mesmo, é para buscar este padrão mesmo, é para buscar este padrão, ainda que a gente não venha alcançar. Terceiro, a religião não gera o amor. A religião não gera o amor. Muitas vezes as regras podem até nos impedir de demonstrar amor ao próximo. Vocês não perceberam o que o sacerdote fez? Ele pensou, não, mas se eu tocar no defunto eu estou contaminado, e aí não vou poder apresentar-me ao sumo sacerdote e realizar o culto. O levita da mesma forma. Ah, mas será que ele é judeu? Se não for judeu não tem obrigação nenhuma, porque a lei, as nossas tradições dizem que nós devemos ajudar o judeu e não os inimigos. Eu não vou ajudar inimigo. Então às vezes nós nos preocupamos demais com regras, e às vezes nos preocupamos tanto com regras que nos tornamos religiosos demais, e às vezes nós estamos tão religiosos que nós deixamos de fazer o que é mais importante, que é amar. Quantas vezes nós deixamos de amar por causa da religiosidade? Uma vez o pastor Ronaldo Bará estava até contando aqui, no culto que ele teve aqui, o ano passado, naquele encontro da UPH, ele falou que tem igrejas que as pessoas são tão presas às tradições, que ele contou do pastor que queria mudar uma coisa na cortina, aí alguém falou assim, olha, não toca naquela cortina não, se você tocar ali o presbítero vai virar o bicho, e vai brigar com o senhor. Então, às vezes pessoas se preocupam tanto com picuinhas, mas não pode tocar nisso e naquilo. Às vezes nós nos preocupamos com regras de igreja, com alguns andamentos da igreja, e deixamos de... O irmão Antônio, claro, de forma simples, humilde e preocupado, ele falou assim, meu irmão, o senhor vai levar o Gustavo para Altamira, e como é que vai ser o culto? Você não vai poder pregar? Eu falei, irmão, não preocupa com o culto não, o culto lá o pessoal cuida, o mais importante aqui é cuidar da vida dele, é resgatar o Gustavo, porque é isso. Aí para que eu vou preocupar com o culto? A irmã Neide que não pregou, os irmãos ouviram, não foi uma mensagem abençoadora? Nós não temos, se não tivesse como ela pregar, os irmãos fariam um culto de oração. Às vezes nós temos até que deixar de ir para o culto, se for necessário, para socorrer alguém, mas não, eu tenho que ir para o culto, eu não vou ajudar ninguém não. É isso que Jesus está falando. Às vezes a religião nos impede a amar, porque a religião muitas vezes, aliás, a religião mesmo, a religiosidade, ela não gera amor, ela só gera muitas vezes regras que atrapalham. 4, pode avançar aí, isso já avançou. O preconceito não deve fazer parte das atitudes dos cristãos, porque todos são humanos. Olha, Jesus quebrou demais aquele judeu ali, aquele doutor dali. Quando ele esperava que falaria só de judeus, Jesus falou, um samaritano veio socorrer. Olha, ele tinha um preconceito tão grande, os judeus tinham um preconceito tão grande, e ainda hoje eles têm um relacionamento conflituoso com os palestinos, não é com os samaritanos hoje, mas com os palestinos. Mas nós também temos os nossos preconceitos,
Nós temos as pessoas que às vezes nós temos preconceitos. Às vezes nós olhamos para o mendigo e temos preconceito. Às vezes olhamos para o indígena, que povo preguiçoso, povo sujo. Às vezes nós olhamos para alguém que não segue a nossa fé e achamos que nós não podemos nos assecar e nem ter amizade com ele. Dia desse eu fiquei sabendo de que um grupo de pessoas estava saindo do candomblé e um grupo de fanáticos gritaram: olha que povo do demônio! E alguém tacou uma pedra, acertou na cabeça de uma menina vestida toda de branco, né? Porque no candomblé se veste branco, e que acertou a cabeça dela, que até sangrou o vestidinho dela. Já pensou? E disse que era um grupo de crente fanático. Será que isso é atitude de um cristão? Acertar pedrada na cabeça por preconceito, porque não é da nossa fé? Nós temos que respeitar as pessoas, até mesmo os homossexuais. É claro que não aceitar aquilo que eles praticam, mas respeitar, tratar com amor, tratar com misericórdia, porque eles precisam de Deus, por isso que estão perdidos nessas atitudes deles. Jesus quebrou a todos aqui, quando ele disse que um samaritano socorreu. Sabe por que o samaritano socorreu? Porque ele não se preocupou se era samaritano ou se era judeu. Ele pensou ali: é um humano, é um ser humano, então eu vou ajudar. Algo que o sacerdote e o levita não fizeram. 5. Jesus também nos ensina a verdadeira natureza do amor. Qual que é a natureza do amor? Para nós amor é aquela coisa bonita, né? Eu te amo. Aquelas novelas mostram aquelas histórias de amor, né? Aquelas coisas bonitas, aquelas poesias lindas, aquelas músicas, eu te amarei. Mas para Jesus não tem nada disso, essas coisas de amor, de palavras, poesia. Não, para Jesus amor é o que? Prática, ação. É amar, é agir. Jesus mostrou que aquele homem amou, e ele falou lá no final: quem foi que mostrou amor? Foi aquele homem que socorreu. Então não adianta a gente falar que ama se nós não fazemos nada. Às vezes muitas pessoas: mas eu amo o povo necessitado, eu amo as crianças carentes. Mas o que a pessoa faz por aquela criança carente? Eu amo o povo da África, mas nunca enviou nenhuma oferta para os missionários da África. Eu amo, mas nunca fez nada. Amor é prática. Amor é prática. Tem que se fazer alguma coisa para se provar o amor. Jesus estava mostrando a natureza do amor é prática. Sexto, Jesus nos mostra que o próximo é qualquer um que necessite do nosso amor. Qualquer um, não é só meu primo, não é só meu irmão, não é só alguém da igreja, é toda pessoa que precisa do meu socorro, do meu auxílio, da minha ajuda, da minha companhia, da minha palavra. Qualquer um, pode ser até o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, joga pedra nele. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Paulo não falou essas palavras baseado no que ele sabia ou no que ele pensava, não, foram baseadas. Paulo falou isso baseado no que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou. Sexto, aliás, sexto eu já falei, né? Sétimo, Jesus nos ensina aqui também que Deus usa quem Ele quer e pode usar qualquer um quando o seu povo falha. Nós cantamos aqui hoje, né? Os 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Deus usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Pode ser menino, homem ou mulher, mas também pode ser o inimigo, pode ser alguém que nem conhece a Deus, e Deus às vezes usa alguém que é incrédulo até para envergonhar os crentes. Olha que às vezes incrédulos têm mais firmeza de caráter do que muitos que se dizem cristãos, e Deus muitas vezes usa. E Jesus aqui quis mostrar isso também. Por quê? Porque o sacerdote que se esperava cuidar daquele necessitado, que ele era um homem que deveria cuidar do povo, ele não cuidou daquele homem. O levita também não cuidou. E aquele homem samaritano, que era inimigo, ele cuidou do judeu que estava ali, quase morto. Então Deus, Ele usa quem Ele quer. E às vezes Ele nos surpreende com quem Ele usa. Nos surpreende com quem Ele usa. O pastor Gelson,
Ele havia pregado essa palavra lá na igreja dele, e é baseado nessa mensagem que eu estou pregando hoje também. Ele contou a história, algo muito interessante que aconteceu um dia desse. Uma jornalista muito famosa aí que é crente, ela estava defendendo os policiais quando matam bandido. Tem que matar mesmo, bandido tem que morrer. Aí tinha um homem lá do programa, que era um homem ímpio, falou assim: mas como assim matar? Jesus não ensina o amor, como é que você está falando que tem que matar? Às vezes nós somos assim, não, bandido tem que morrer mesmo. É bandido, vai para a cadeia, tem que morrer. E às vezes a gente fica alegre: morreu o traficante, que maravilha. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas muitas vezes nós temos prazer na morte do ímpio. Então imagina, aquele homem que não era crente, que era do programa de humor, desses bem sem vergonha, estava defendendo aquilo que Jesus havia falado, mas aquela jornalista crente estava o quê? Estava defendendo, era a lei do Antigo Testamento. Não, tem que matar mesmo, pena de morte. Muita gente é a favor. Será que Deus é a favor? Oitavo, Jesus nos ensina aqui 2 tipos de pecados. Olha que interessante. Primeiro, o pecado de ação. Houve pecado de ação. Os bandidos maus foram lá, agiram, roubaram. Aqueles ladrões roubaram e quase mataram o homem. Só que depois veio o pecado ainda terrível, muito mais terrível, talvez, o de omissão. Porque ali passou 2 religiosos e eles simplesmente tinham condições de ajudar, mas não ajudaram. Tinham condições de socorrer, mas não socorreram. E a palavra de Deus diz: se você possui bens deste mundo e não socorrer aquele que necessita. Imagina, nós somos assim. Às vezes nós temos condições de ajudar, e isso é pecado de omissão. Pecado de omissão. Nós temos que aprender que pecado não é só aquilo que nós fazemos errado, mas é aquilo que nós deixamos de fazer que é certo. E nono, Jesus também nos mostra qual é o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? O sacerdote, talvez ele vinha lá de Jerusalém, já havia feito até um culto. Talvez ele teria oferecido animais, ele estava voltando para a casa dele em Jericó, talvez, ou para alguma cidade lá da planície, mas ele havia talvez oferecido o seu culto a Deus. Toda aquela pompa de religiosidade, oferecendo animais, deitando azeite e vinho sobre as ofertas. Mas aquele samaritano deitou azeite e vinho como se fosse uma oferta para Deus, como um culto para Deus, mas para socorrer uma vítima. Qual é o culto que agradou mais a Deus? Qual é o culto que agradou mais a Deus? Foi o socorro, aquele socorro, aquele ato de socorrer, de salvar e de ajudar o necessitado. Por último, última lição, talvez uma das mais importantes ou a mais importante: quem é o verdadeiro bom samaritano? Quem é o verdadeiro bom samaritano? Quem foi que se sacrificou para resgatar os caídos nas estradas dessa vida? Jesus fala aqui deste homem que se sacrificou. Ele fez vários sacrifícios, deu moedas, deitou azeite, vinho, sacrificou sua vida, andou a pé. Mas quem é o verdadeiro bom samaritano também que Jesus vai ensinar? Quem foi que se sacrificou totalmente para resgatar os caídos de todas as estradas dessa vida? Quem atou as nossas feridas e nos levou para recebermos toda a cura que necessitamos? Quem pagou o preço para nos dar a vida? O bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é aquele que fez tudo isso. Jesus mostrou amor é sacrifício, e ele mostrou por essa história, e depois ele mostrou com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Vamos concluindo, pode passar aí a conclusão. As parábolas de Jesus, irmãos, elas nos trazem ensinos maravilhosos e lições que são muito, muito profundas a respeito da verdadeira fé. Esta parábola do samaritano foi contada para nos humilharmos, foi para nos humilhar também, para nos mostrar o quanto estamos longe do padrão de Deus. Nós estamos longe do padrão de Deus, o quanto nós necessitamos buscar sua graça e o quanto precisamos melhorar ainda
em nossos padrões de vida cristã. Nós precisamos melhorar muito em nosso padrão de vida cristã. Nós temos que fazer muito pelos necessitados, não somente aquele homem, mas eu e você. Nós, como cristãos, nós precisamos melhorar muito. Essa parábola é para nos humilhar, para nos mostrar que nós não temos condições de nos arrogar. Eu cumpro a lei, eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Será que amamos mesmo? Nós estamos socorrendo os necessitados mesmo? Não, nós somos dependentes da graça de Deus, porque ninguém consegue alcançar esse padrão, mas é um padrão que todos devem buscar, porque esse é o padrão de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez.